Abre a sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9. Esse é mais fácil de achar, né? Domingo passado era complicado o texto. João, capítulo 9. Nós estamos começando na nossa igreja. E quando eu falo nossa igreja, significa a igreja. Este aqui é um ministério, um departamento da igreja. Mas a igreja como um todo está começando hoje, por 8 semanas, uma campanha de consagração de vidas para este ano, que nós estamos chamando Imagine. Como é igualzinho em inglês, né? Só muda o acento de lugar. Imagine. Imagine se você se dedicasse mais a Deus, imagine se o seu casamento fosse de acordo com a vontade de Deus, imagine se os seus filhos fossem educados, imagine se você fosse mais consagrado, o que Deus faria na história dessa cidade, na história deste mundo. Nós vamos trabalhar essa mesma questão chamando com outro nome, chamando com o nome de destino. O destino para o qual Deus o desenhou. E nesse trecho da palavra de Deus, João capítulo 9, eu gostaria de ler os primeiros versículos com você. João capítulo 9, diz assim a Escritura: Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Oremos. Senhor Jesus, essa é a sua palavra, e nela há tudo aquilo que o Senhor deseja saibamos para vivermos mais perto do jeito que o Senhor gostaria que vivêssemos neste mundo. Então eu te peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, nos ajude a entender tudo aquilo que a sua palavra tem para cada um de nós hoje. Faz isso, nós te pedimos, pois oramos no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? O que está acontecendo aqui nessa história? Bem, Jesus está passando com seus discípulos. E eles veem um homem cego de nascença. Imediatamente perguntam para Jesus: o que aconteceu com este homem? Quem pecou para que ele nascesse cego? Fosse castigado, punido, penitenciado com a cegueira. E deve ter sido um pecado lascado, para ser cego. Ele pecou, Jesus, ou seus pais pecaram? Por que eles perguntaram isso? Bem, naqueles tempos eles acreditavam que Deus castigava os pais nos filhos. Ah, esse pai é pecador, eu vou arrebentar com o filho dele, vai ver só. Ou às vezes castigava o próprio. Bem, ainda que seja verdade que os meus atos sempre me trarão consequências, necessariamente, nem sempre estas consequências são uma ação direta de Deus sobre a minha vida, porque isso já estava previamente explicado. Tudo quanto você plantar, você vai colher. A vida que você está vivendo hoje tem a ver com o que você plantou no seu passado. E se você quer mudar a colheita, mudar os frutos que você vai colher a respeito de tua vida, você precisa mudar o plantio hoje. Também é verdade que o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a 5ª geração. O jeito que eu sou na minha casa será passado para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos e para os meus tataranetos. Eu sou, em boa parte, resultado de tudo quanto aconteceu com os meus tataravós. O jeito deles viverem passou esse jeito para os meus
bisavós, que passou esse jeito de viver para os meus avós, e que passou esse jeito de viver para os meus pais, e que eu recebi. Eu não posso fazer nada mais com relação ao meu passado. Preste bem atenção nisso. Passado é um lugar de referência, nunca de residência. Quem reside no passado morre no presente. Passado só pode ser uma referência, não uma residência. Eu não posso mudar mais as minhas referências. Eu não posso mudar mais o que aconteceu com os meus pais, avós, bisavós, tataravós. Mas eu posso mudar o meu futuro mudando o meu presente. Então, embora isso seja verdade, não é verdade que Deus castiga os pais nos filhos. Jeremias disse: jamais se dirá em Israel, os pais comeram frutas amargas e a boca do filho embotou, amarrou. Não, não, não. Cada um é responsável por sua própria vida. Mas é fato também que o meu jeito de viver passa para os meus filhos. Então, em casa de pais que são alcoólicos, ou viciados, ou que brigam, ou que gritam, facilmente as crianças poderão herdar os mesmos costumes. Mas não necessariamente porque Deus está castigando os pais nos filhos, senão porque os pais deram como exemplo. Então, o que está acontecendo na nossa história? Olha a diferença entre Jesus e os discípulos. Os discípulos estão olhando um homem e seu problema e quem é culpado do seu problema. Os discípulos olham para um problema, para uma desgraça, para uma catástrofe e para quem poderia ser o culpado daquela catástrofe. Jesus olha para o mesmo homem e vê nele um homem e um propósito. Um destino, uma razão pela qual Deus permitiu que ele estivesse vivendo o que estava vivendo. Diferentes maneiras de ver a mesma pessoa. O que eu aprendo com essa história? Primeiro, que todos nós nascemos com um destino, com um lugar para chegar, com alguém para ser. Deus nos predestinou. Deus deu a cada um de nós um propósito, uma razão, um sentido pelo qual devemos viver. Presta atenção como funciona. Deus, a Bíblia diz que Ele é onipotente. Onipotente é a junção de duas palavras, oni e potente. Oni quer dizer sempre. E potente quer dizer força, energia, capacidade, poder. Deus é, desde sempre, potente. Os cientistas dizem que há, por exemplo, 500 mil galáxias aí nesse céu. Nós vivemos em uma delas, dentro de um conglomerado chamado Via Láctea. E temos um sisteminha solar dos menorzinhos de todo essas 500 milhões de galáxias por aí. Se a gente quiser ir daqui a Marte, nós precisaremos 200 anos à velocidade da luz para chegar no planetinha aqui do lado. Para você ter uma ideia da imensidão que é tudo isso. E a Bíblia diz que tudo isso estava em Deus, saiu de dentro dele. Imagine se um dia desses Deus passa pela sua rua e fala, Deus! E ele fala, eu mesmo. E aí você o cumprimenta, você simplesmente está cumprimentando tudo que existe. Porque sai de dentro dele. Um exemplo, e ele faz isso com a gente, e faz com a natureza. Você pega uma semente de... Que fruta você mais gosta? Maçã? Laranja? Pega uma semente de laranja.
E se eu colocar nas minhas mãos uma semente de laranja e perguntar para você, o que você está vendo? Você vai me dizer, uma semente. Não, isso não é toda a verdade. Porque dessa semente sai o quê? Uma árvore. Está dentro da semente. Tem que brotar uma árvore. Mas isso é toda a verdade? Não. Porque dessa árvore sairão outras tantas laranjas. E em cada laranja, uma dezena de sementes, e cada uma delas uma árvore. Então, quando eu te mostrar uma semente, o que você está vendo? Uma gigantesca floresta. Tudo está lá dentro. Só precisa brotar. Deus fez você com um propósito. Deus colocou coisas maravilhosas dentro de você. Precisa sair. E assim como a árvore de laranja dá laranjas, não para si mesma. Você já viu na ponta do galho da laranja, um galho fazer e comer a própria laranja? Não. A laranja dá frutos para quem em volta dela está. Assim, tudo quanto Deus colocou dentro de você não é teu, é nosso. Se você não botar para fora, nós vamos perder. Todos nós nascemos com um propósito. Tem um pregador nesse país, que aliás ele usou a ilustração da semente. Ele usou maçã, eu usei laranja para não parecer que eu copiei dele. Chamado Myles Munroe. Tenho alguns livros dele comigo. Alguns parecem uns 20, né? 2. Ele uma vez disse que ele perguntou para Deus qual é o lugar mais rico do mundo. Será que são os campos de petróleo da Arábia Saudita? Ou o Vale do Silício na Califórnia? Qual é o lugar mais aprazível do mundo? Qual é o lugar mais rico do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? E Deus disse para ele, onde é esse lugar? E você já passou em frente algumas vezes. Cemitério. Cemitério é o lugar mais rico do mundo. No cemitério está cheio de livros que não foram escritos. Está cheio de ideias que não foram colocadas para fora. Está cheio de filmes que não foram produzidos. Cheio de joias que não foram lapidadas. Cheio de ideias que não brotaram das pessoas. O cemitério é um lugar rico. Porque nele está enterrado tudo aquilo que Deus queria que desabrochasse e não desabrochou. O nosso destino é morrer vazio, e não morrer cheio. Nós não podemos morrer cheio de tudo aquilo que Deus botou dentro de nós, que é da humanidade. Por favor, dá vazão. Seja o que Deus deseja que você o seja. Todos nós nascemos com um propósito. Às vezes, sofremos nessa vida, como esse menino que nasceu cego. Mas nós podemos olhar para os problemas de nossa vida e deixar que os problemas de nossa vida definam quem somos. Você sabe como eu gostaria de me definir daqui para frente? Triste. Eu gostaria de me definir daqui para frente como frustrado. Eu gostaria de me definir daqui para frente como o coração cheio de umas saudades insuportáveis. Eu gostaria de me definir daqui para frente como quem deve desistir de tudo. Eu gostaria de me definir daqui para frente como quem tem uma dor tão grande no peito que nunca mais poderia subir aqui. Mas não são os problemas e as dores de minha vida que me definem. O que me define é o propósito para o qual Deus me criou. Eu não posso parar de viver por causa de minhas tragédias. Eu não posso parar de ser aquilo que Deus deseja que eu seja por causa de qualquer dor que invada e insiste
contra a sua vontade morar no seu peito. Eu tenho que optar por quem vai definir quem eu sou. Minhas dores e lutas ou o meu Deus? Segunda lição que eu aprendo dessa passagem é que todos nós nascemos cegos para os nossos propósitos. Porque nós aprendemos quem somos na base do ambiente onde crescemos. 75%, talvez 80% de sua personalidade foi moldada pelo seu ambiente. E o resto é o seu aprendizado misturado com aquilo que você recebeu. E aí você faz uma síntese e acha que você é isso. Os seus pais não conseguem enxergar você, porque eles só veem o seu comportamento. Você não pode enxergar direito sua mulher, porque você só vê o comportamento. A gente não consegue enxergar nem a gente mesmo, nem as outras pessoas, com olhos espirituais. Deus pode. Deus pegou um assassino e viu nele o libertador do seu povo, Moisés. Deus pegou um assassino e viu nele o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Moisés. Deus viu num mentiroso e medroso o pai da nação israelita, Abraão. Deus viu num rei sanguinário um antecessor do Salvador, rei Davi. Deus viu numa prostituta alguém que daria linhagem a Jesus Cristo. Deus viu no apóstolo Paulo um matador sanguinário, alguém que escreveria mais da metade do Novo Testamento. Deus consegue ver você na base de quem Ele criou você e não na base do seu comportamento atual. E nós precisamos pedir a Deus, abre os nossos olhos e ajuda-nos a entender para que é que o Senhor nos pôs nesta terra. Qual é o meu propósito? Qual é o meu destino? Imagine se você descobre a maneira pela qual Deus deseja você viva. Preste atenção nisso. A maneira pela qual você se vê determina o seu jeito de viver. A maneira pela qual você se vê, e acrescento, pela qual as pessoas te veem, determina o seu jeito de viver. Dom Quixote está tentando destruir monstros e libertar princesas. E numa certa cidade, há uma moça tida por todos como uma mulher da rua, da vida, má. E tanto falaram para ela que ela era assim, que ela viveu na base com a qual ela havia sido definida pelos seus. Mas quando Dom Quixote chega, ele vê nela uma rainha. E tanto disse para ela que ela era uma rainha, que ela se transformou em uma, porque a maneira como nós nos vemos, ou como os que nós amamos nos veem, determinará o jeito de vivermos. É muito importante que você descubra, peça a Deus, qual é o meu propósito. Bem, eu posso lhe dizer que todos nós temos 2 propósitos. O primeiro é para todos nós. Nós existimos para fazer Jesus famoso neste mundo, para fazer Jesus conhecido de todas as nações, tribos, línguas, povos do mundo. Nós existimos para isso, para que Jesus seja, que é uma palavra mais religiosa, glorificado, conhecido por todas as nações da terra. Não importa o que você faça de tua vida, você tem que sempre perguntar: isto que estou fazendo de minha vida faz Jesus conhecido? Continue. Continue. A Bíblia Sagrada diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir.
Ele não veio para matar, roubar e destruir você como indivíduo só. Ele veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus colocou dentro de você e que não te pertence, pertence a nós. Quando você não é na vida tudo quanto Deus queria que você o fosse, nós estamos perdendo. O diabo está matando, destruindo tudo aquilo que Deus colocou em você. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário e abriu os braços dele na cruz, derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados e dizer, você está salvo. Ele não estava salvando uma alma que vai para a eternidade só. Ele estava salvando tudo aquilo que ele plantou dentro de você e que precisa desabrochar para esse mundo. Não leva para o cemitério. Você tem que morrer vazio. O cemitério já tem riqueza suficiente. Você tem que fazer Jesus famoso. Mas o segundo propósito é o que você gosta. O que você gosta de fazer? Equilibrado com o que é importante para fazer. Você não pode viver só no que você gosta de fazer. Eu moraria nas areias de Bahamas. Eu tenho uma vocação enorme para caranguejo. Ficar debaixo do sol. O que eu gosto de fazer. Mas o que é importante? Importante para a humanidade. Você não pode viver sem ser importante para a humanidade. Humanidade pode ser só a sua família, mas já é humanidade. Você não pode fazer coisas que não sejam importantes. Você não pode só viver no que é importante. É importante fazer esse tipo de trabalho. E não ter prazer. Obrigado. Eu não posso só ficar no que é importante. Eu não posso ficar só no que é agradável, gostoso. Mas eu tenho que encontrar o que eu gosto de fazer. E o que é importante para os outros. Se você está fazendo algo que você gosta e que é importante, segue. Deus quer que você seja exatamente isso. Agora preste atenção. Garotada de 35 anos para baixo, preste atenção no que eu vou dizer para essa garotada, porque eu já tenho 62 e eu me senti um garoto naquela época. Garotada. Antes dos 35, dificilmente você encontrará sozinho o que Deus quer que você faça. Aceite o conselho de teus pais. Aceite o conselho de pessoas que são autoridade em sua vida. Faz o que estão dizendo para você fazer, lhe dá prazer e é importante. Às vezes é um tempo de só é importante, com pouco prazer, mas trará muito prazer depois. Deus pode revelar para você com 18 anos? Pode. Com 12 anos? Pode. Com 5 anos? Pode. Mas quando eu vejo na maioria, Deus tem usado os pais e a igreja para ajudar você a descobrir quem você é neste mundo. Terceira lição. Os discípulos olharam aquele problema em vez de encontrar numa pessoa. Jesus viu uma pessoa. Os discípulos viram a desgraça na vida dele, Jesus viu o propósito na vida dele. Portanto, mesmo que você esteja passando por um momento de dor inexplicável, e mesmo que você ainda não saiba exatamente por que você está passando por tudo isso, creia. Deus tem um propósito nisso para a sua vida. Quando a Bíblia diz o justo viverá pela fé, tem a ver com estes momentos. Outro dia uma moça me procurou e disse, pastor,
preciso muito falar com o senhor. Eu falei, pois não, o que está acontecendo? Ela, pastor, eu tenho uma dúvida muito grande. Eu falei, irmã, que alegria. Ela falou, mas pastor, estou falando que eu tenho uma dúvida. Então, irmã, eu tenho tantas, você só tem uma, isso é uma alegria. Eu falei, como você tem tantas? Eu falei, eu tenho um monte de dúvidas. Eu falei, como você vive com as dúvidas? Eu falei, eu não posso viver com elas, eu vivo com as certezas. Eu tenho que viver com as certezas de que Deus me ama e tem o melhor para mim. Ainda que eu não consiga compreender as coisas que estão acontecendo. Mas os discípulos resolveram encontrar culpados. Se você tem os olhos fixos nos seus problemas, em vez de ir no propósito, ainda que você não saiba claramente qual, mas crê que Deus tem um propósito, se você ficar com os olhos nos problemas, primeiro, você vai viver entristecido. Tem tristezas que são complicadas de lidar com elas. Mas eu tenho que optar todo dia, eu e minha mulher. Vestiremos o manto da tristeza ou vestiremos o manto da fé? Se você tiver os olhos fixos nos seus problemas só, você vai viver frustrado. Olha o que está acontecendo comigo. Não era isso que eu queria para a minha vida. Estou decepcionado. Estou frustrado. Se você manter os seus olhos fixos só no problema, na desgraça, na catástrofe, você vai ficar magoado. Vai ficar desanimado. Vai ficar depressivo. E o pior, vai desistir de tudo. Se você está passando um momento de muita dor na sua vida, de coisas que estão lhe acontecendo, as quais você ainda não tem compreensão plena delas, é tempo de olhar para cima e dizer, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito. Mas se você tentar, como os discípulos, encontrar culpados, isso é mais ou menos natural entre nós. Quem é o culpado? Se nós vivermos lutando para encontrar culpados, primeiro, nós vamos viver entristecido com pessoas, coisas, instituições, governos, associações, circunstâncias. Se a gente ficar procurando quem é culpado, nós vamos provocar divisões, porque eu me separo das pessoas as quais eu culpo, eu me divido, eu me separo. Se você ficar tentando encontrar os culpados, você vai brigar, você vai ferir pessoas que bem provavelmente não tem nada a ver com a sua dor. Se você ficar com os olhos na busca de quem é culpado, você vai ficar magoado. E magoado provoca enfermidade. Você adoece no corpo. Quem é magoado tem úlcera, tem gastrite, o intestino não funciona, o batimento cardíaco altera, as células estragam, o câncer chega, porque você está tentando encontrar culpados e por isso vive magoado. Se você tentar encontrar culpados, você vai ficar amargo. E quem é amargo, amargura. Azeda, estraga, põe mau cheiro, mau gosto em todo o ambiente em que vai. Escolhe
Em vez de encontrar culpados, aceite que Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo ainda que pessoas possam ter sido usadas para levar você na situação em que você está. Última lição. Como eu respondo a algumas perguntas? O que eu faço diante de tudo isso? Eu posso dizer, Senhor, eu não quero que você realize o seu propósito na minha vida. Eu estou sofrendo muito, eu não quero. É uma possibilidade? É. Isso demonstrará que você não tem olhos espirituais e nem fé nele, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade é você dizer, Senhor, eu vou resolver todos os meus problemas, depois você realiza a sua vontade na minha vida. Não, é através dos seus problemas. Ou outra possibilidade, você dizer, Senhor, os meus problemas são tão grandes, eu não vejo como a sua glória pode ser manifestada, eu não vejo como você pode ser conhecido através dessa desgraceira toda em volta de mim, em cima de mim, dessa catástrofe sobre a minha vida. Não tem como você ser visto nisso. Deus é especialista em problemas. Deixe-me dizer uma coisa para você, os problemas são temporários, o propósito dele é eterno. Ou então você pode dizer para Deus, Senhor, realiza a sua vontade na minha vida. Realiza a sua vontade na minha vida. Faz brotar de dentro de mim tudo aquilo que o Senhor já botou aqui dentro, que precisa brotar, desabrochar. Eu quero ser quem você deseja que eu seja. Diga não a Satanás. Quando ele te convida para procrastinação, quando ele te convida para bebedeira, quando ele te convida para o vício, quando ele te convida para uma vida sem prazer nem importância, diga não para ele, porque quando você faz todas essas coisas, ele tira você do propósito de Deus para essa vida, e você vai com toda essa riqueza de Deus que está dentro de você, aumentar a riqueza do cemitério. O que você responde para o Senhor? Sabe qual é a minha resposta para Ele? Abre os meus olhos. Abre os meus olhos para eu enxergar o que você deseja de mim hoje, amanhã, na próxima semana. Abre os meus olhos. Abre os meus olhos, porque eu quero que tudo que você jogou aqui dentro de mim, igual aquela semente, desabroche. Não em frutos, mas em árvores. Não em árvores, mas em mais frutos. Não em mais frutos, mas numa gigantesca floresta. Se não na minha geração, nas que virão depois. Eu não posso mais mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. E eu hoje escolho ser neste mundo o que você, Deus, deseja que eu o seja. Alguém mais daria essa mesma resposta ao Senhor? Fique de pé no seu lugar. Você recebeu a palavra? Amém?